Introdução ao mercado financeiro. Então, aonde nós estamos pisando quando a gente está falando de renda fixa? A primeira coisa que é preciso ficar muito claro na mente de vocês, mas muito claro mesmo, é o que significa investir dinheiro, tá ok? Eu acho que essa é a primeira coisa mais assim, importante para a gente conseguir, de fato, começar a pensar no mercado de renda fixa. O que significa investir dinheiro? É muito comum que as pessoas pensem em investimentos da seguinte forma: é pegar uma parte do dinheiro que eu consigo guardar, poupar e buscar rentabilidade. Porém, se você pensa dessa forma, você pode estar incorrendo num enorme erro. Vocês que estão assistindo aqui esse vídeo, você que está assistindo esse vídeo, no meu livro, Aprenda a Investir por Conta Própria, ele é um dos 6 mandamentos, né? A gente trabalha os 6 mandamentos e a grande questão é ter uma clareza sobre o conceito de investimentos. Investir dinheiro não é só rentabilidade. Investir dinheiro é a busca da rentabilidade assumindo riscos. Por que que eu falo isso? Porque é muito comum hoje nas redes sociais nós acharmos pessoas que vendem um determinado curso de algum ativo e fazem aquelas promessas. Aprenda a viver de renda, aprenda. Eu vi esses dias, né? Um cara falando, aprenda a dobrar seu capital em um mês. A grande questão é que a rentabilidade é, né, a rainha dos olhos de ouro de todo mundo. Todo mundo quer fazer o dinheiro render. O grande problema é que oportunidades que podem fazer seu dinheiro render muito em geral, também trazem consigo muito risco. Então, a gente precisa medir bem, né, aonde eu vou colocar Sim, aquele meu ele está suado ensinando dinheiro. como investir o dinheiro. É óbvio que a gente pensa em rentabilidade, mas é muito importante que sempre, 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 em nenhum momento, nós esqueçamos que é preciso pensar na questão do risco, ok? Hã, Outra coisa que a gente vai falar aqui é como que a gente pode investir no mercado financeiro. Se a gente pensasse numa visão mais ampla, investimentos, a gente poderia pensar que a gente tem um mercado empresarial, que é você abrir um negócio próprio, virar empresário, um empreendedor. Você pode investir no mercado imobiliário. Você vai, constrói casas, compra casas, bota para alugar, ou você vai lá no mercado financeiro, que é onde a gente está pisando. Então, o nosso renda fixa está dentro desse mercado financeiro. Aí, ah, lá no mercado financeiro, nós temos algumas opções. Uma primeira opção do mercado financeiro é a gente emprestar dinheiro para os outros. Veja que nós não estamos falando de agiotagem, tá? Nós estamos falando de emprestar dinheiro num sistema regulado, Banco Central, CVM, aqui no caso só Banco Central, emprestar dinheiro de forma regulada, dentro do mercado financeiro. Daqui a pouquinho a gente vai pensar para quem que a gente pode emprestar dinheiro. A gente pode emprestar dinheiro para o governo federal, para o Tesouro Nacional. A gente pode emprestar dinheiro para bancos, instituições financeiras, até financeiras. E a gente pode emprestar dinheiro para empresas que têm capital aberto. Essa a gente não vai ver nesse curso, que são as debêntures, que é uma possibilidade de renda fixa também, que eu estou emprestando dinheiro para uma empresa listada na Bolsa de Valores que está querendo dinheiro emprestado. Qual é a característica desse mercado que eu empresto dinheiro para os outros? Eu recebo juros. Então, esse é o investimento que tem a ver que tem essa ligação com a palavra juros. Eu abro mão de usar o meu dinheiro hoje, empresto para algum agente econômico, e esse agente econômico, até uma certa data, vai me devolver o dinheiro com juros.
tá? É aqui que nós estamos falando do renda fixa. É muito comum as pessoas não associarem que quando eu estou investindo em renda fixa, basicamente o que eu estou fazendo é emprestar dinheiro para alguém. É isso que nós vamos aprender com bastante detalhes nesse curso. Outra forma da gente investir no mercado financeiro é comprando ações na bolsa de valores e tem também a possibilidade de comprar imóveis, tá? Aqui é comprando imóveis, né? E aqui esse outro título, essa outra imagem de ações. Mas imóveis são fundos imobiliários. Então a gente pode comprar imóveis não no mercado físico, digamos assim, mas via fundos imobiliários que a gente também não vai se debruçar aqui ao longo das nossas aulas. Tem um outro mercado que a gente pode falar que ele está à margem até do mercado financeiro, ele não é regulado pelo Banco Central, mas hoje em dia tem algumas leis que estão deixando aí, algumas regulamentações estão deixando ter criptomoedas, né, criptoativos em fundos de investimentos e tal. Ele era um negócio muito mal visto, e agora a turma está engolindo, mas ele não é totalmente regulado. A gente não sabe nem quem inventou o Bitcoin, quanto mais quem vai regular isso aí. Ele é um mercado totalmente descentralizado, mas eu coloquei aqui porque dentro do mercado financeiro você consegue achar alguns produtos que estão vinculados a criptomoedas, tá ok? Pois bem, nós vamos estudar investimentos em renda fixa nesse curso. Quais? Tesouro Direto, que aí eu empresto para o Tesouro Nacional, CDBs, que eu empresto para o banco, LCIs, que eu empresto para um banco, e LCAs, que eu empresto para um banco, instituição financeira, tá? Então, o primeiro eu empresto para o Tesouro Nacional, para o governo federal. E os outros três, nós estamos emprestando o nosso dinheiro para instituições financeiras em troca de juros. E por onde eu devo investir essa grana? Qual que é o meio, qual que é o caminho para que eu possa acessar esses investimentos? Essa é uma grande questão que a gente precisa dar conta dela. Basicamente, nós temos como instituições financeiras bancos, esses bancos que a gente já conhece, e corretoras de valores. E aqui, nesse ponto, que eu quero depois até dar um exemplo do Bradesco e eu quero conversar um pouquinho com vocês, tá? Então é assim, hã, nós temos como, eh, grandes possibilidades de investimento os bancos, perfeito? Esse é o nosso caminho, que a gente aprende desde criança. Pelos bancos, a gente tem alguns produtos, que a gente pode ter conta corrente, a gente pode ter cartão de crédito, eu posso câmbio, eu posso fazer empréstimo, eu posso fazer financiamentos. Isso dentro de um banco normal, como Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, nós estamos muito acostumados com esses bancos. Só que tem um outro grupo de instituições que também são muito interessantes para investir e que hoje já nem se faz tanta diferenciação, que são as corretoras de valores. Então vamos entender. O que é uma corretora de valor? Elas surgiram com as bolsas. Então nós tínhamos a bolsa aqui do Brasil, era a Bovespa, virou BMF Bovespa e agora é B3. É a nossa bolsa de valores, aonde são negociados vários ativos, principalmente os mais famosos são ações. É lá na bolsa de valores que isso é negociado. E como que as bolsas surgiram quando elas negociavam até commodities agrícolas? Era complicado você botar, por exemplo, um produtor rural e um comprador de produto agrícola para fazer negócio dentro da bolsa. Como eles queriam fazer uma bolsa organizada, ou seja, com regras, com garantias, tirou-se os caras que estavam comprando e vendendo de lá e deixou-se pessoas especializadas em fazer aqueles negócios. Então, aí, os produtores rurais e os compradores de produtos agrícolas, eles negociavam na bolsa por intermédio de um corretor. O corretor era a única pessoa que tinha direito de estar lá dentro da bolsa.
e ele era o intermediário entre comprador e vendedor, por exemplo, de um produto agrícola, e é a mesma coisa isso com ações. Então, a gente liga, né, no passado ligava-se, por exemplo, para um corretor e fala: "Olha, eu quero comprar ações da Petrobras". O cara da corretora ligava para o cara que estava lá no pregão. Pregão é o lugar da bolsa de valores onde tinha um monte de gente com a mesma função de compras e vendas, e ele dava a ordem: "Olha, estou comprando Petrobras". E tinha alguém no telefone de uma outra corretora falando: "Eu quero vender minhas ações da Petrobras". Tá aí negócio. Então, os corretores basicamente eram sócios das bolsas de valores. Era quem tinha o título, igual de um clube, tinha o título para operar lá dentro. Mas depois as bolsas hoje já são SAs de capital aberta, mas continua. Apenas essas corretoras que têm uma nomenclatura específica, elas têm o acesso aos ativos que estão na bolsa de valores. Portanto, ao longo de muito tempo, as corretoras de valores era a única forma da gente conseguir operar ações, tá? Quer dizer, a gente só operava quase que ações, tinha derivativos, algumas coisas assim, mas pela bolsa de valores. Eu quero comprar ações na bolsa de valores é por corretora, não tinha como, não tem como, até hoje, tá ok? E o que que acontecia? Então, se eu quero operar ações diretamente, eu ia por corretora. Se eu quero fazer qualquer outro tipo de investimento, eu poderia ir para um banco. O que aconteceu é que as corretoras começaram a ter muitos clientes qualificados, com conhecimento e dinheiro. E talvez uma das primeiras corretoras que era corretora, e depois agora já é muito mais do que isso, mas a primeira que teve esse senso: "Poxa, eu podia fazer muito mais coisas", foi a XP. Ela era uma corretora, mas começou a criar um supermercado de produtos, tá? Fundos de investimentos de outros bancos, CDBs, LCIs, não sei o quê, de outros bancos, previdência de banco. Ela começou a distribuir de tudo. Tá? Ela ficou um banco de investimentos, não só uma corretora, mas não coisas dela. Ela distribuía, porque ela era uma corretora, ela não era um banco. Ela tinha CDBs do banco não sei o quê, ela tinha LCIs do banco tal, mas ela viu que ela poderia ofertar e fazer parcerias com outras instituições financeiras para oferecer muito mais do que ações. Perfeito? Então, as corretoras começaram a crescer muito, e o que que aconteceu com os bancões? Estamos perdendo cliente, eles foram lá e começaram a comprar as grandes corretoras. Tanto é que teve uma época o Itaú comprou a XP, agora devolveu. A XP ficou ela por ela mesma de novo, já não é mais do Itaú. Eu quero mostrar aqui um exemplo do Bradesco, que eu acho que é um exemplo muito interessante para vocês darem uma olhada. Eu vou digitar aqui bradesco.com.br. Aqui nós temos vários produtos e serviços, dentre eles investimentos, que é o que nos interessa. A hora que eu clico em investimentos, veja que o Bradesco me dá várias opções de investimentos. Tem fundos de investimentos, renda fixa, planos de previdência e por aí vai. Se a gente pegar e falar assim: "Ah, deixa eu ver como que faz para investir, em ações". Deixa eu ver se eu consigo achar aqui facilmente, porque isso aqui é seleção de produtos. E tá aqui. Ah, tá. Eles agora fizeram assim, ó. Então, se eu quiser investir em tesouro direto e muito mais, e ações, por exemplo, eu tenho que ir para o site da Ágora Investimentos, tá? Em algum momento, conheça a Ágora e a gente vai cair no site de uma corretora. O Bradesco fechou a corretora dele, comprou a Ágora e agora quem quer investir em ações via Tesouro Direto, investir em ações que é cliente do Bradesco, pode realizar essa operação via corretora Ágora. E por que que aqui está falando também Tesouro Direto? Porque o Tesouro Direto, ele é
uma parceria entre o Tesouro Nacional e a Bolsa de Valores, a B3, a Bolsa do Brasil. E como é uma parceria, quem tem o sistema de informação que faz as transações com o Tesouro Direto de títulos públicos é a Bolsa, também fica a cargo das corretoras. Então, se você for no seu banco, ali no caixa, com o seu gerente, e falar, me aplica em Tesouro Direto, ele não consegue. Ele nunca vai te oferecer Tesouro Direto, porque o cara lá do Itaú, ele tem que ser pela corretora que o Itaú consegue, mas daí ele vai perder o produto dele, vai te oferecer outras coisas, nunca Tesouro Direto, porque ele não tem acesso à Bolsa de Valores e o Tesouro Direto está lá. CDBs ele consegue te oferecer, LCIs, LCAs, tudo bem, mas Tesouro Direto não, nem ações diretamente. Ele tem fundos de ações, mas ações ele não tem, tá? Então, é importante que a gente saiba e consiga entender esses bancos barra corretora, que agora está tudo meio junto. Você pegar o BTG Pactual, ele tem o banco com a corretora, tudo junto, a XP também, tá? Se você pega o Nubank, que pegou o Isinvest, virou Nuinvest, tá tudo meio misturado ali. Às vezes é no único aplicativo, você começa a acessar tudo de uma vez. Então, acabou um pouco essa enorme diferença. O Bradesco é um caso clássico, né? Você tem que entrar na Ágora para fazer esses investimentos, né? Eu não tenho conta no Bradesco, nem na Ágora, mas é bem possível que sejam dois aplicativos. Um do Bradesco, se você quiser investir em ações via Bradesco, você vai ter um outro aplicativo da Ágora, que ali você faz operações com ações e Tesouro Direto, por exemplo. Tá ok? E qual que é o risco da gente investir via uma corretora de valores? Eu acho que essa é a última coisa que eu vou falar desse primeiro bloco. Imagina que a gente trabalha com o setor imobiliário e eu quero comprar um imóvel para eu investir. Quero comprar um imóvel, um terreno, esperando a valorização desse terreno. E eu faço pela corretora XYZ. Fui lá, comprei via corretora um terreno. Agora meu dinheiro foi lá para o dono do terreno, o terreno é meu. Faz sentido eu dizer que eu tenho medo que a corretora pela qual eu comprei o meu terreno quebre? Não faz sentido. Por quê? Porque o seu risco nesse exato momento não é da corretora pela qual você comprou o terreno. O seu risco é que o terreno pare de valorizar. Esse é o seu risco. Fazendo então essa analogia com os nossos investimentos, Ellison, eu comprei ações da Petrobras, ou comprei Tesouro Direto, vamos ficar só no renda fixa, comprei Tesouro Direto pela corretora da Ágora. Qual que é o seu medo se a Ágora quebrar? Nenhum, porque o meu dinheiro não está com a Ágora. O meu dinheiro está lá emprestado para o Tesouro Direto. O meu medo é que o Tesouro, por exemplo, quebre e não me pague de volta. Ah, eu comprei um CDB pela Ágora. Eu tenho medo que o banco que me vendeu o CDB quebre e ele não me pague de volta. Ah, eu comprei ações pela Ágora. Eu tenho medo que as ações quebrem, que a empresa que tem as ações quebre e eu perca dinheiro. E eu não tenho medo da Ágora, porque eu não estou fazendo operação com corretora. Eu estou comprando ativos via corretora de valores. O máximo de medo que você pode ter é de ter um monte de dinheiro na conta corrente da corretora e ela quebrar. E eles pegarem, por exemplo, o dinheiro, mas você vai deixar um monte de dinheiro na conta corrente. Conta corrente é do seu banco, onde você tem o caixa eletrônico, você faz transações. Na corretora, você deixa o mínimo possível. E ali o dinheiro vai estar investido. Então, a gente precisa quebrar, que não é assim, tirar o medo. O que você não pode também é pegar uma corretora que não existe, né? Tem muita gente que cai em picaretagem, acha que está colocando dinheiro numa corretora, ou é um site falso, ou uma corretora falsa. Esse negócio de criptomoeda já teve um monte de problema do cara colocar num lugar que era um lugar que você poderia operar com Bitcoin, por exemplo, e o cara some com o seu dinheiro. Esse é um problema. Agora, colocar numa corretora habilitada para operar com esses ativos, o problema é o ativo e não a corretora de valores.